Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, e neste vídeo iremos discutir a relação autismo e educação física, e para isso, iremos usar como base o artigo Educação Física Inclusiva e Autismo, uma revisão sistemática de literatura. Para ler o artigo na íntegra, deixarei o link na descrição. Vamos lá! Vivemos atualmente um momento muito intenso pelos direitos de pessoas com autismo incluso em grupos minoritários até então excluídos de nossa sociedade. Esse grupo de pessoas pelas quais se busca por meio de movimentos de inclusão social a garantia de equiparação de oportunidades para pessoas com o espectro autista. Portanto, conforme citado, entende-se autismo como sendo um conjunto de condutas agrupadas em dificuldades na inclusão social, além de atividades repetitivas e comprometimento na comunicação, envolvendo situações e apresentações muito diferentes umas das outras, numa gradação que vai das mais leves às mais graves. Neste contexto, sabe-se que o transtorno do espectro autista, TEA, engloba diferentes condições no desenvolvimento neurológico, sendo estas marcadas por perturbações que envolvem características fundamentais, que ao longo do tempo podem se manifestar em conjunto ou isoladamente. As características estão relacionadas com dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrões de comportamento relacionados com as dificuldades de comunicação e relacionamento social. O transtorno do espectro autista acomete pessoas de todas as classes sociais e etnias. Os sintomas podem aparecer nos primeiros meses de vida, mas pais e profissionais de saúde nem sempre os reconhecem. O que chama a atenção em uma pessoa com o espectro autista é a falta de contato social. A primeira pessoa a perceber essa característica é a mãe, no transcorrer dos meses de vida. Sendo assim, a participação familiar sofre reações, desde aspectos financeiros até a qualidade de vida física e social dos cuidadores, e na maioria das vezes, os pais têm que fechar os olhos para o preconceito e aceitar as reais capacidades e potencialidades de seus filhos autistas. O autista tem tendência a progredir ou não, dependendo de suas experiências do seu relacionamento social e familiar. As distinções do autismo modificam conforme ocorre o aumento cognitivo, tendo os quadros de autismo relacionados à deficiência intelectual grave, sem desenvolver a linguagem, com repetições simples e dependendo do tipo e grau do autismo. Nas 2 últimas décadas, o interesse pelos benefícios da atividade física para indivíduos com autismo vem aumentando, mas ainda os grupos com características são pequenos. A escola oportuniza relações sociais, em que favorece no desenvolvimento da criança autista, estimulando as demais crianças a conviver e aprenderem com as diferenças. A educação física como disciplina estimula o discente autista a praticar atividades coletivas ou individuais e a socializar e interagir com os demais alunos, onde irá possibilitar o desenvolvimento corporal e permitirá a inclusão de si próprio inserido no mundo. A atividade física é importante para os indivíduos autistas, pois alguns exercícios podem fornecer mais efeitos do que outros para a redução de problemas comportamentais. Desse modo, o principal objetivo do estudo foi de refletir sobre as principais formas de possibilidade de inclusão de pessoas com espectro autista nas aulas de educação física. O presente estudo trata-se de uma abordagem qualitativa, do tipo descritivo, com delineamento de revisão bibliográfica, através do método de revisão sistemática de literatura, colocando o pesquisador em contato direto com tudo o que for escrito para a construção do trabalho científico. Os resultados deste estudo foram apresentados por meio de uma análise interpretativa dos resultados obtidos nos estudos em que estão observados, por meio de uma revisão ampla e sistemática do assunto educação física e autismo. Então o estudo traz os resultados e discussões divididos em tópicos, sendo o primeiro, o papel da educação física como proposta de atuação profissional, mas essa parte vocês podem ler na íntegra, irei apenas ler um trecho. A educação física atua como um processo de formação do homem, que está presente em todas as sociedades humanas, e é inerente ao homem como ser social e histórico. Sua existência está fundamentada na necessidade de formar as gerações mais novas, transmitindo-lhes seus conhecimentos, valores e crenças, e com isso, dando-lhes possibilidades para novas realizações. Próximo tópico: a educação física adaptada para a inclusão de pessoas com deficiência.
Na educação física atual é bastante notório que se faz essencial trabalhar em conjunto com a inclusão de pessoas deficientes. Sendo assim, sabe-se que a principal proposta de inclusão dentro da área da educação física adaptada tem como objetivo incluir alunos deficientes em qualquer das atividades físicas realizadas no âmbito escolar, ou seja, no ensino regular, sendo que muitas das vezes, esses alunos são dispensados das aulas ou costumam ficar simplesmente observando os outros colegas, realizando as atividades propostas. O estudo também focou em abordar o tema sobre transtorno de espectro autista, explanando esse universo. Nota-se que dentro de uma escala universal, o autismo é assunto bastante complexo que ao longo dos anos vem sendo instrumento de pesquisa para diversos estudiosos da área das deficiências cognitivas. Foi observado que dentro deste contexto mundial, vários estudos caracterizam o autismo como sendo um transtorno global do desenvolvimento, que atinge em grande escala os principais aspectos relacionais do indivíduo em estado cognitivo, sendo assim, é constituído por diversos aspectos e podendo ser reconhecido pela seguinte tríade de comprometimento, pelo qual expõe uma comunicação e uma interação social em relação às atividades de forma restritivas e de formas repetitivas agindo dentro deste aspecto de modo diferente. Educação física inclusiva para pessoas com transtorno do espectro autista. Segundo os resultados do artigo, pode-se observar que cada vez mais, a educação física inclusiva vem se expandindo de forma mais gradativa, a área vem capacitando vários profissionais, para lidar com a existência de várias deficiências, sendo assim, os professores, os principais envolvidos, vêm tendo como maior desafio, superar as dificuldades encontradas, procurando diferentes maneiras e formas de ensinar para este grupo de pessoas. No entanto, a formação de professores de modo geral, como educador especial ou educador da classe comum, tem o propósito de incluir dentro dos programas de conteúdos, aspectos que desenvolvam as demais competências de um profissional capaz de lidar com a capacidade intelectual para atuar em situações singulares. Portanto, a formação é entendida como sendo a capacidade de saber lidar com as dificuldades de planejar e trabalhar com diferentes grupos de deficiência, sendo assim, a que está sendo analisado neste trabalho, o autismo. Considerações finais. Por meio desta pesquisa, percebe-se que educação física tem um papel importante no desenvolvimento do indivíduo autista, e a ideia da inclusão destes indivíduos com TEA e outras patologias nas aulas de educação física do ensino regular é de grande relevância e importância. Foi possível refletir que a educação física tem buscado nas suas atividades formas de compreensão para ampliar cada vez mais o processo para a aprendizagem do autista, portanto, acredita-se que deve existir o respeito mediante as limitações que os autistas apresentam ao realizar as atividades propostas pelo professor de educação física. Com isso, a partir deste estudo, conclui-se que deve ser pensado e discutido sobre a educação física inclusiva voltada para os autistas, começando pela formação inicial e formação em cursos de qualificação para os profissionais, a fim de melhor atender esse público, oferecendo um ensino digno e de qualidade, com melhores resultados para todos os envolvidos. Mesmo com estes achados, sugere-se que hajam novas pesquisas em torno desta temática, que possa ampliar ainda mais o nível de conhecimento sobre os tipos existentes e grau de autismo, e como a educação física pode influenciar como instrumento para o desenvolvimento e tratamento de pessoas com autismo. Sendo assim, desta maneira pode haver condições maiores de inclusão social destas pessoas no ensino regular e na sociedade. Espero ter contribuído com mais esse estudo. Não deixe de curtir o vídeo e inscrever-se no canal, para não perder as próximas revisões de artigos da área da educação física. Vejo vocês na próxima.